você perdeu o que estava acontecendo agora, você teve um resumo. A gente vai continuar debatendo o assunto muito importante, porque agora a gente tem o deputado Rogério Correia, do PT, vai conversar conosco sobre esse assunto. Já temos deputado? Temos sim. Deputado, muito boa tarde, obrigada pela gentileza de falar conosco aqui. Já abrimos hoje pela manhã essa live por conta da importância do ocorrido. Obrigada mesmo pela gentileza de falar conosco. Bom, falávamos há pouco sobre as manifestações pró e contra Jair Bolsonaro. Falamos também sobre a ausência de manifestação do presidente Lula. Presidente Lula que não vem se manifestando, não só nesse caso específico de Jair Bolsonaro, mas em outros assuntos importantes também para o país. Vimos algumas pessoas, como a ministra Gleisi Hoffmann, também se manifestando. E eu queria saber do senhor, qual é o posicionamento hoje do PT, de que forma, e se existe um alinhamento do Partido dos Trabalhadores sobre esse assunto específico de prisão de Jair Bolsonaro. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Eu escutei aqui o resumo também da Natália, muito bem feito. Para quem não tinha ainda sabido das coisas, com o resumo dela fica bem inteirado. Cumprimentar também o Felipe e o Gabriel e agradecer o espaço aqui no Metrópolis. Olha, a posição do Partido dos Trabalhadores é consensual. Acho que o ministro Alexandre está completamente coberto de razão ao antecipar essa prisão preventiva, que foi um pedido da própria Polícia Federal. Por que se antecipou isso, que estava esperado já para a semana que vem a prisão definitiva? É porque houve sinais, sim, de fuga ou de se tentar impedir a decisão do Supremo Tribunal Federal na semana que vem. Os fatos são principalmente a questão da tornozeleira eletrônica, onde agora se viu que realmente não foi nada a ver com bateria ou falha, mas sim uma intervenção externa, uma tentativa, né, de retirada dessa tornozeleira eletrônica por volta de meia-noite. E a convocação que está sendo feita nas redes começou com o senador Flávio Bolsonaro, em termos ofensivos contra o Supremo Tribunal Federal e a democracia. Ou seja, uma reedição daquilo que fizeram no 8 de janeiro, quando eles chamaram para a festa da Selma. Agora seria ele chamando o exército para orar pelo presidente e outros termos também ofensivos, falando em armaduras para garantir o bem-estar do presidente, enfim, insinuando, portanto, aspectos de uma manifestação violenta para impedir que se concretizasse a deliberação que virá de prisão de Jair Bolsonaro. Além disso, é bom dizer que Bolsonaro já esteve na Embaixada da Hungria uma vez, certamente para buscar uma fuga, está a 15 minutos da Embaixada norte-americana, então isso evidentemente coloca essa hipótese de fuga, e também nós temos 3 deputados que já estão foragidos, né? Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e agora o deputado Ramagem. Eu acho que a medida é sim de preventiva e precisava de ser feita a bem dos próprios policiais que estão lá, a segurança do próprio Jair Bolsonaro, porque não se sabe que tipo de manifestação eles estavam programando. Como já tem precedentes nesse tipo de manifestação, eu acho que a medida ela é corretíssima e tem mais um fator que eu acho importante. Vai ajudar também a que o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo e a Polícia Federal tenham um quadro real da situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque alguns vão visitar o ex-presidente, como os filhos dele, saem de lá dizendo que ele está numa situação difícil, muito doentado, e depois você vê deputados indo, senadores, como o caso do Magno Malta e, mais recentemente, também do Nicolas Ferreira, onde ambos saíram de lá dizendo que o presidente está numa disposição muito grande, que continua querendo ser candidato a presidente da República. Então, portanto, é preciso ver, à vista da lei, o que será feito depois. Porque o que a lei prevê é que ele tem que ir para um presídio. Esse presídio só não acontece se ele tivesse mais de 80 anos, o que não é o caso, ou um estado de saúde muito debilitado que não pudesse ser tratado em algum dos presídios apontados. Então isso vai ser visto agora com mais tranquilidade, tanto pela Polícia Federal quanto pelo próprio STF, que terá uma análise mais adequada, né, da situação de saúde também do ex-presidente.
Bom, eu queria primeiro aproveitar o momento, porque o Felipe precisa sair. Vou pedir para o Felipe se despedir da gente. Felipe, obrigada pelas análises, pela participação aqui conosco. Deixa eu deixar você se despedir da nossa audiência. Obrigado, Neira. Obrigado, Nath. Obrigado à audiência. Tá muito grande aqui, né? Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem aqui, nessa cobertura que está realmente fantástica. Obrigado, viu? Obrigada, Felipe. Gabriel Bus, nosso coordenador de política, quer fazer uma pergunta ao Rogério Correia, por favor. Deputado, gostaria de perguntar em relação ao que o PT pretende fazer caso o PL, de fato, avance com essa pressão sobre a anistia e ela eventualmente seja pautada. Se o PT trabalha com esse cenário de pautar a anistia e se, uma vez pautado, se o PT tem uma estratégia em relação a isso. A gente sabe que já foi pautada ali a urgência, o PL mudou, porque o relator atual, Paulinho da Força, trabalha com uma questão da dosimetria, mas o PL diz que tenta e vai tentar agora trabalhar para que o relator e, eventualmente, o projeto mudem, voltem para ser uma anistia, e uma anistia ampla, geral e restrita. Como que o senhor vê esse cenário? Eu acho que é mais um alongamento da disputa política do que algo razoável que vai acontecer. A anistia é nitidamente inconstitucional. Não sou eu apenas que estou dizendo isso, mas a Constituição é nítida nesse aspecto. A defesa da democracia é cláusula pétrea, então ela não pode ser modificada ao sabor de quem está no Congresso hoje. É uma questão que a Constituinte colocou como impossível de ser alterada. E o Supremo Tribunal Federal, através de vários dos ministros, já colocou isso e mais. Tem também um precedente que foi a tentativa de perdão ao ex-deputado Daniel Silveira, que tentou também um perdão e através dado, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e que foi anulado exatamente porque o crime dele foi atentado contra a democracia. Então já há um precedente que foi por unanimidade no Supremo. Então, no limite, se uma anistia chegar ao Supremo, ela será evidentemente considerada inconstitucional. Então isso é apenas mais um movimento que fazem os bolsonaristas para tentar, através da disputa política, impedir que o resultado das ações judiciais sejam respeitados, ou seja, que a decisão do Supremo não seja acatada. Então eles tentam de tudo. E essa é uma forma também de tensionar com o processo democrático. Haja vista que tem 3 anos já do acontecimento do golpe, ou quase 3 anos, né? E, portanto, já vem um processo de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele, ao invés de fazer uma defesa real, o que ele tentou foi conturbar o clima político, sempre nessa expectativa de que vai haver algum movimento que vai retirá-lo de lá, questionando o processo democrático que está sendo feito. É o que a gente chama de golpe continuado, que a extrema-direita tem tentado fazer no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. Então, esta questão da anistia é apenas isso. É um movimento político que se faz para fora. Eu espero que o presidente Hugo Mota não caia nisso, e em especial que o Centrão não adote, por oportunismo eleitoreiro, tentar ter os votos do bolsonarismo, que agora, com Bolsonaro na prisão, serão necessários para outro candidato, especular com isso, jogando contra a democracia para uma medida eleitoreira sem nenhuma perspectiva real. Eu espero que o presidente Hugo Mota não faça algo do tipo. Já nos decepcionou muito colocando o deputado Derrite para ser relator de um projeto do presidente Lula, como se fosse uma provocação de colocar um adversário, né, fazendo exatamente a relatoria de um projeto importante de segurança pública. Espero que ele não persista nisso e que o Centrão tenha um pouco de juízo nesse processo democrático, ao invés de colocar lenha na fogueira do golpismo da extrema-direita. Eu ia perguntar justamente sobre esse ponto, né, da questão da segurança pública, porque o ano começa com o governo Lula sofrendo ali por causa do IOF, por causa também nas pesquisas de opinião pública, a farra do INSS denunciada pelo Portal Metrópolis lá em dezembro de 2023, quando ninguém da imprensa
falava sobre isso. As primeiras matérias da imprensa são do Metrópolis. E aí, ao longo do ano, a popularidade melhora a partir do momento do discurso da taxação dos ricos, que seria a compensação ali para se conseguir a isenção do IR para quem recebe até R$ 5.000. E logo depois com o tarifaço, ou melhor dizendo, a reação do presidente Lula ao tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. E aí a popularidade aumenta, o governo tem um alívio, mas nesse finalzinho de ano, a partir da operação contenção a mais letal da história do Rio de Janeiro, combatendo o Comando Vermelho lá no Rio, a operação das polícias civil e militar, a gente percebe que acontece uma leve queda, ainda dentro da margem de erro, mas uma leve queda na popularidade do presidente Lula, a partir, portanto, da sua reação e principalmente do entendimento da população de que o governo federal precisa estar junto nessas operações de combate às facções. O senhor bem pontuou que o texto do PL antifacção saiu já da Câmara e vai agora para o Senado, mas o governo segue se preocupando bastante com essa questão da segurança pública. Está preparado para também, de repente, uma derrota no Senado? Natália, veja bem, eu acho que além do que você situou, existe também uma melhora da avaliação do governo, porque as entregas estão chegando até a população de maneira mais clara. Então você vê que a inflação está dominada, isso significa um preço mais baixo dos alimentos, mas ao mesmo tempo também há um aumento da renda dos trabalhadores, a renda do salário mínimo, que aumenta todo ano, e a renda geral dos trabalhadores. Então há uma condição de vida melhor. Além disso, programas como Gás do Povo, programas como Pé de Meia, têm chegado, os programas sociais, a uma grande parte da população brasileira e também questões de infraestrutura. Então há uma melhora do governo também nas entregas. Eu acho que isso formata, como você disse, um quadro mais satisfatório ao governo. Essa ação feita no Rio de Janeiro é uma ação espetaculosa, no meu entendimento. E ela não tem consequência, tanto é que lá no Morro agora permanece o mesmo quadro de antes. Ou seja, apenas intervenções policiais, militares e civis, de vez em quando, para mostrar efetividade da polícia, não resolve o problema. Por isso o projeto antifacção ele é fundamental, porque ele vai na cabeça do crime organizado. Ele vai asfixiar economicamente. Ele consegue fazer com que o crime organizado tenha realmente um baque e não apenas uma ação espetaculosa de tempos em tempos, tão desgastante, inclusive para policiais e para a população. Então, portanto, isso não sustenta muito tempo. E aí é que nós reclamamos da situação em que fez o presidente Hugo Mota, de colocar exatamente quem tinha oposição a esse pensamento e oposição ao próprio governo do presidente Lula, retirando o secretário de Segurança do governador Tarcísio para ser o relator. Então, isso foi uma provocação que foi feita. Eu creio que no Senado isso vai ser mudado, bem porque o relator de lá já disse que nem um centavo a menos para a Polícia Federal. Então, nós temos que fortalecer essa visão. Vimos agora também o Banco Master, essencial para essas operações. Estamos vendo também da Polícia Federal o que a Natália citou e muito bem, que é a CPMI do INSS, fazendo ações de prisão, etc., a partir da denúncia que o Metrópole fez, e eu estou participando da CPMI. Então, uma quadrilha que vem desde lá de 2017, 2018, 2019, que veio até os dias de hoje, e também pela inteligência da Polícia Federal, muita coisa tem sido apurada. Então, nós precisamos asfixiar esse crime organizado, que hoje se modernizou. Então, esse projeto, ele é, sim, um projeto especial para o presidente Lula, e por isso a nossa reclamação que foi feita. E aí eu faço o link novamente, espero que o presidente Hugo Mota não faça novamente algo do tipo, pautar anistia só para fomentar uma reação conservadora e reacionária ao sistema democrático. E hoje a convocação do Flávio Bolsonaro para esse ato foi ofensiva à democracia. Olhem os termos, vocês vão lembrar daquele negócio da festa da Selma, que levou a uma violência do Rio de Janeiro. Hoje é fato repetitivo disso. Por isso eu acho que o ministro agiu com consequência e antecipadamente para evitar confrontos, né, que não são úteis ao Brasil. Muito bem, deputado. Muito obrigada. Obrigada pelo bate-papo conosco aqui, pela conversa, pela sua opinião. Muito obrigada. Excelente sábado para o senhor.
Obrigado, Neila, Natália, é um prazer, viu? E parabéns aí pela cobertura do metrô. Obrigada.